Acabei com toda a chamada diversidade, equidade e inclusão e essa palhaçada ideológica. Porque eles não querem identificação de eleitor. Porque eles querem trapacear. Revogamos as autorizações da família criminosa Biden e do próprio Joe. Encerramos o esquema de lavagem de dinheiro da esquerda. Eu ordenei a reintegração dos patriotas expulsos de nosso exército e ridículo Acordo de Paris sobre o clima. Nosso magnífico destino está mais próximo do que nunca. E estamos aqui esta noite no coração da nossa nação para celebrar os primeiros 100 dias mais bem-sucedidos de qualquer administração na história do nosso país. E isso é de acordo com muitas pessoas. Em 100 dias, tomei mais de 1000 ações executivas que eu poderia recitar nossas conquistas a noite toda. E, a propósito, você acabou de ver o que eu fiz? Canudos. Eu eliminei o canudo de papel. Uma coisinha. É uma coisinha. Sua pia. Se você já tentou comprar uma pia nova e não sai água, seus chuveiros, seus vasos sanitários, tudo. É um desastre. Agora temos para que você possa ter tanta água quanto quiser, porque não é um problema ambiental. Você tem áreas que não conseguem se livrar da água, e mesmo assim colocam restritores nelas. Você costumava removê-los, mas agora não pode porque estão soldados. Mas agora você não precisa se preocupar com isso, porque abrimos suas torneiras e abrimos, especialmente eu. Eu não gosto de tomar banho onde a água cai gota a gota sobre meu cabelo luxuoso. Eu preciso de muita água. Eu preciso de tudo que posso conseguir. Não preciso ficar debaixo de um chuveiro tentando fazer a água sair daquela coisa maldita. Então abrimos os chuveiros, as torneiras, os vasos sanitários, as máquinas de lavar que não fornecem água. Tudo isso foi aberto e estamos oferecendo fogões a gás, fornos a gás, se você quiser. Não mais elétrico. Você pode ter elétrico se quiser. Tenho muitos amigos que preferem gás. Você deve vender seu fogão a gás ou conseguir um. Não sei. Para quem você o vende? Talvez para outro país, porque somos o único país que seria tão estúpido para isso. Mas agora você pode ter fogões a gás à vontade. Coloque 4 deles na sua cozinha. Eu não me importo. É tudo questão de bom senso. As pessoas estavam tão irritadas com isso. Lembre-se, todos estavam irritados. Livre-se do seu fogão a gás. Você tem que ir para o elétrico. Há algo que eles têm com o elétrico que é incrível. E a propósito, Elon faz um ótimo carro, mas nem todo mundo vai querer. Você sabe como é? Todos eles falam, o Trump isso, o Trump aquilo, talvez esteja não mãos do Elon. Você acha que Elon ficou feliz quando acabei com a obrigatoriedade do carro elétrico? Eu acho que não. Mas ele é um cara ótimo. Sabe, honestamente nunca disse nada. Ele diz, deixe-me apenas competir de forma justa. A propósito, não é justo o que fizeram com ele também. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, mas ele é um cara ótimo. E ele realmente nos ajudou. E você sabe, eles economizaram 150 bilhões de dólares em desperdício, fraude e abuso. Então queremos agradecê-lo. Ele é um cara incrível. Qualquer um que consiga pousar um foguete. Eu vi essa coisa chegando. Eu disse, você deve estar brincando. Este foguete está chegando. Você sabe, a maioria deles vai direto para o oceano. Mas ele pousa. Eu estava ao telefone com alguém conversando e vi essa coisa chegando e girando fora de controle, descendo. Está tudo queimando, está pegando fogo, parece um inferno. Eu disse, bem, apenas mais um foguete indo para o oceano. E então, de repente, você vê o fogo saindo dos motores e começa a desacelerar. Bem, então é incrível. Então começa a se mover um pouco. Então eu digo, oh não, está batendo na torre. Vai atravessar e os motores falham, endireita-se. E é abraçado como você abraça seu lindo bebê, certo? E eu disse, quem diabos fez isso? Foi o Elon. E ele me disse, você não tem um programa espacial. Se você tiver que jogar uma máquina de $1 bilhão na água toda vez que voar, você tem que salvar essas belezas. Então ele faz isso. Ele é um cara incrível, é um grande americano e ama nosso país, ama você. E ele pagou um preço alto para ajudar. Mas eu tenho a sensação de que isso vai acabar sendo bom para ele. Na verdade, eu realmente acho. Eu estabeleci a nova comissão presidencial para tornar a América saudável novamente.
presidida pelo nosso novo secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Ele está fazendo um bom trabalho, Dr. Oz, certo? Ele está fazendo um bom trabalho. E ele é um pouco diferente. Mas quero dizer a vocês, ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. E ele ama este país. Na semana passada, Bob anunciou que estamos proibindo 8 corantes artificiais importantes do nosso suprimento de alimentos. Parece bom para mim. E no primeiro dia, criei aquele mesmo direito agora. O muito bem-sucedido Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon. Foi algo grande fazer isso. Quero dizer, os números são realmente incríveis. Então foi algo muito grande. Nós encerramos o esquema de lavagem de dinheiro da esquerda, conhecido como USAID. E quanto ao dinheiro que estava saindo? Bilhões e bilhões. Eles estavam dando bilhões de dólares para pessoas individuais. Você acredita nisso? Pessoas que não tinham nada. Eles receberam 1 bilhão. Eles receberam 2 bilhões. 2 bilhões para o meio ambiente. Tinham 100 dólares no banco. Você recebeu 2 bilhões de dólares. Não 2 milhões. 2 milhões já seria muito. 200 mil teriam sido muito, mas teria sido aceitável. 2 bilhões de dólares. E direcionamos todos os trabalhadores federais a retornarem ao escritório pessoalmente ou, infelizmente, serão demitidos. Você sabe. Alguns desses caras melhoraram muito seu handicap de golfe durante o chamado período em que deveriam estar trabalhando em casa. Você sabe, eles não estavam trabalhando em casa. Quem diabos trabalharia em casa? Como você trabalha em casa? Descobrimos que muitos deles tinham empregos secundários e estavam apenas nos enganando. Todos eles estavam nos enganando. Os países estrangeiros realmente estavam nos enganando, tanto militarmente quanto comercialmente, mas nós paramos isso e estamos parando isso. Retirei-me do injusto e ridículo Acordo de Paris sobre o clima, onde estávamos pagando trilhões de dólares. Teríamos gasto valores que você não acreditaria, e a China não teria gasto nada. A Rússia não teria gasto nada. A Índia não teria gasto, mas nós teríamos gasto mais de 1 trilhão de dólares. Eu me retirei da corrupta Organização Mundial da Saúde, onde estávamos pagando 470 milhões de dólares. E a China estava pagando 40 com uma população bem maior que a nossa. Obrigado, provavelmente estamos conosco. Não temos ideia do tamanho da nossa população. Eles permitiram tantas pessoas sob Biden. Mas vamos supor que seja 325 milhões. A China tem 1 bilhão e 400 milhões. Estávamos pagando 470 milhões de dólares. E a China estava pagando 39 milhões de dólares. E a China estava comandando todo o espetáculo. Então eu disse não, obrigado. Eu me retirei. Eles me ofereceram para assinar por 39 milhões. Ainda assim, eu disse não porque era meio enganoso. Eu não gostei. E Biden voltou. E ele assinou. E eles sabiam que poderíamos ter assinado por 39 milhões ou menos. Ele voltou e se inscreveu pelo mesmo valor que estavam pagando antes. Quase 500 milhões de dólares. Agora, isso é muito dinheiro, mas não é nada comparado aos trilhões de dólares que eles desperdiçam. Mas é assim que é. Eles sabem que podem se inscrever por menos. Eles nem se importam. É como se não quisessem ter a conversa. E você está falando de uma diferença de 450 milhões de dólares. Mas eles apareceram logo na primeira semana. Ele disse, não, vamos voltar direto. Ok. Eu posso entender isso, mas você entra por 39 milhões. Eles poderiam fazer um acordo por 39 milhões. Eles se inscreveram por 472 milhões de dólares. E eu me retirei do anti-americano Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é totalmente repugnante. Em 3 meses, minha administração trouxe de volta 46 reféns e cidadãos americanos detidos no exterior. Não pagamos nada. Nós não pagamos. Nós não pagamos. Você sabe, se você pagar, esses sequestros aumentam muito. Nós não pagamos. Toda vez que Biden trazia pessoas de volta, ele pagava 6 bilhões. 6 bilhões. 6 bilhões. 3 vezes trouxeram de volta 3 reféns. Ah, como é? Bem, eu acho que é um acordo justo. O que pagamos? 6 bilhões de dólares. Espere um minuto. Por 3 pessoas, 6 bilhões de dólares. Não está certo. Quero dizer, simplesmente não está certo. Eles não têm ideia, honestamente. Pessoas grosseiramente incompetentes e estúpidas. Mais do que Biden trouxe para casa em 4 anos. Nós trouxemos mais de volta em apenas algumas semanas do que Biden trouxe para casa em anos.
E ele pagou uma fortuna e nós não pagamos nada. Conseguimos que o México entregasse 29 dos maiores líderes de cartéis do país. E estamos cobrando do México, Canadá e China tarifas altas por causa do fato de que eles permitiram que o fentanil entrasse e envenenasse nosso país. Eles estão pagando muito dinheiro por isso. E por causa disso você vai ver, vai parar, já está desacelerando. Em 6 semanas também capturamos o terrorista responsável pelo ataque que matou 13 membros do serviço americano conhecido como Abigail. Eu os conheci. Conheci muito bem essas famílias. Eles estão devastados durante a retirada desastrosa do Afeganistão e trouxemos ele para casa. Quero dizer, trouxemos esse cara para casa, para a América. Pegamos o cara que fez isso, pegamos ele. Eles procuraram por anos, mas nós o pegamos. Foi preciso nós para pegá-lo. Nós o pegamos no primeiro mês. Trouxemos ele para casa para enfrentar a justiça. E foi essa incompetência grosseira que provavelmente levou Putin a entrar e atacar. Ucrânia, porque eles nunca iriam entrar nisso. Isso nunca iria acontecer. Se eu fosse presidente, a guerra entre Ucrânia e Rússia nunca jamais teria acontecido. Nem mesmo uma pequena chance. Nós acabamos com a instrumentalização da aplicação da lei e demitimos o escolhido a dedo por Joe Biden. Estes são pró-crime nos Estados Unidos. Procuradores, exceto se for uma pessoa política como eu. Você lembram, eu estava sob mais investigações do que o falecido e grande Alphonse Capone. Al Capone foi o maior gangster de todos. Se ele jantasse com você e não gostasse de você, você estava morto. Você era uma pessoa morta. Você estaria sob uma fundação em algum lugar, em um belo prédio grande ou centro esportivo sendo construído. E eu passei muito mais tempo sob investigação do que Alphonse Capone. Que tal isso? Você gosta disso? Eu não gostei disso. Eu não gostei. Removemos altos funcionários do FBI que eram corruptos e redirecionaram os recursos que enviaram para equipes da SWAT após avós e reféns do Jazz Six, o que fizeram com aqueles reféns do Jazz Six. E eles não fizeram nada com as pessoas que tomaram Portland e tomaram Seattle. Eles literalmente tomaram uma grande parte de Seattle ou, em Minnesota, Minneapolis. Você se lembra daquele desastre onde disseram, não, este é um protesto pacífico. O âncora lunático da CNN, o cara, tem a personalidade de uma formiga. Este não é um homem feito para a televisão. Ele disse, não, o protesto é bastante pacífico. Então ele foi atingido por um tijolo ou algo assim. E atrás dele, todo o horizonte de Minneapolis estava em chamas. Você se lembra desse? Todo o horizonte estava em chamas. E eu tenho que ter cuidado porque aquele cavalheiro ali, uma das maiores compras de publicidade da história do mundo, Mike Lindell, nunca houve um comprador melhor. Ele vem de Minnesota. Não, parabéns. Ele é o maior comprador de anúncios da história. Se ele tivesse comprado meus anúncios, eu poderia colocar 10 vezes mais anúncios. Nunca houve. Existe alguma emissora que não tenha um anúncio de travesseiro? Mas ele é ótimo e está indo muito bem, e tem uma nova esposa linda e todas essas coisas, e eu estou orgulhoso de você. Olhe para ele de mãos dadas, eles ainda estão de mãos dadas. Estou muito orgulhoso. Isso é bom. Normalmente, a essa altura, em muitas pessoas que conheço, Mike, a essa altura já acabou. Acabou. Olhe para vocês de mãos dadas. Eu adoro isso. Eu vi isso. Eu perdoei centenas de prisioneiros políticos que foram grosseiramente maltratados. Criamos uma nova força-tarefa do DOJ sobre preconceito anticristão. É um grande problema. Eu retirei as autorizações de segurança dos agentes de inteligência desonrados que mentiram sobre o laptop infernal de Hunter Biden. Lembra do laptop infernal? Lembra do laptop infernal? Quando você tinha os 51 agentes, eles diziam, a Rússia fez isso, a Rússia fez aquilo, a Rússia fez aquilo outro, a Rússia fez sei lá mais o quê. E era tudo como coisas horríveis e repugnantes. Você não tinha visto o pior disso, mas é realmente o laptop. A propósito, uma repórter muito brilhante do The New York Post escreveu um livro chamado O Laptop do Inferno. Você deveria ler esse livro. É realista. Ele te conta os fatos. Ok, ele te conta o fato. Sr. Vine, a grande Sr. Vine, ela escreveu um livro incrível, na verdade, O Laptop do Inferno. Também revogamos as autorizações da família criminosa Biden e do próprio Joe. Biden porque ele é corrupto e proibi toda censura governamental e restaurei a liberdade de expressão na América
Temos liberdade de expressão, não tínhamos espaço livre. Acabei com toda a chamada diversidade, equidade e inclusão e essa palhaçada ideológica em todo o governo federal e no setor privado. E eu tornei isso a política oficial do governo dos Estados Unidos, de que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino. E uma realmente fácil. Esta foi a mais fácil que eu tive. Eu proibi homens de competir em esportes femininos. Eu diria que isso é uma questão de 80 e 20. Não, eu acho que é uma questão de 97 e 3. Eu também proibi com orgulho o uso de bloqueadores de puberdade e outros químicos e cirurgias. Bem, todas essas mutilações de nossos jovens menores, eu bani todas. Assinei ordens executivas para abolir a teoria crítica da raça e a insanidade transgênero de nossas escolas e de nosso exército. Demitimos os conselhos de visitantes progressistas de nossas academias militares. Agora temos ótimas pessoas dirigindo nossas academias militares. E eu ordenei a reintegração dos patriotas expulsos de nosso exército pela obrigatoriedade da vacina do Biden com pagamento retroativo completo. Após anos de metas não alcançadas, nosso exército de repente tem os melhores números de recrutamento em 30 anos. Todos os ramos estão batendo recordes. Há 6 meses, você e eu estávamos lendo que ninguém queria se alistar no exército, certo? Agora acabamos de estabelecer um recorde de recrutamento e aí parou. Temos uma lista de espera de pessoas que querem entrar para o nosso exército. E temos uma lista de espera, inclusive para policiais e bombeiros, porque nosso país tem espírito novamente. Temos espírito. Nosso país tem grande espírito novamente. No mês passado, assinei uma ordem executiva histórica para iniciar o processo de eliminação do Departamento Federal de Educação e devolver a educação para Michigan. Vamos devolvê-la aos nossos estados, certo? Vamos devolvê-la aos nossos estados para administrar. Quero dizer, quão mal podemos fazer? Estamos praticamente em último lugar. Eles se saem mal, vocês vão se sair melhor. No entanto, acho que eles vão se sair muito bem. Dissemos que estou muito orgulhoso disso. A propósito, Linda McMahon está fazendo um trabalho fenomenal. E assinei uma ordem tornando o inglês a língua oficial dos Estados Unidos da América. Ordenei a liberação de todos os arquivos restantes relacionados aos assassinatos dos presidentes John F. Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr. E todos eles estão liberados. E me tornei muito impopular no México ao renomear o Golfo do México para Golfo da América. E estamos restaurando o nome de um grande presidente, William McKinley, ao Monte McKinley, no Alasca. É um presidente muito bom. E vocês, italianos, vão me adorar, porque ontem mesmo eu trouxe de volta o Dia de Colombo na América, especialmente para os ítalo-americanos que foram tão maltratados por um trêmulo. Também assinei uma ordem para exigir prova de cidadania para votar nas eleições americanas. Isso foi fácil. E os democratas lutaram contra mim nisso. Pense nisso. Porque eles não querem identificação de eleitor. Porque eles querem trapacear. Porque eles não querem prova de cidadania. Nós não queremos isso. Confiamos em todos. Não, eles querem roubar. É só isso que eles querem fazer. Pense nisso. Sem identificação de eleitor em Michigan. Você nunca deve permitir que a votação por escolha ordenada esteja aqui. Nunca. Fizemos tudo isso em 14 semanas. Isso é uma. Lembre-se desses 100 dias. Fizemos todas as coisas que mencionei e muito mais. E estamos contando e vai ser bom, vai ser melhor. Quando você vir os resultados de algumas das coisas que estamos fazendo nas próximas semanas e meses, vamos aprovar os maiores cortes de impostos da história americana. E isso incluirá 100 impostos sobre gorjetas, 100 impostos sobre a Seguridade Social, 100 impostos sobre horas extras. É chamado de o grande e belo projeto de lei e será o maior projeto de lei já aprovado na história do nosso país. Incluirá os maiores cortes de impostos, cortes de regulamentação, supremacia militar e praticamente tudo mais. Cortaremos mais de $1 trilhão em gastos desnecessários e desperdícios. E no próximo ano fiscal, tudo estará concluído.
Vamos ter algo que você nem vai acreditar. Vamos acabar com a inflação e reduzir os preços. Já acabamos com a inflação. Aumentamos os salários e proporcionamos a você a maior economia da história do mundo. Isso já está acontecendo com o nosso projeto de lei tributária. A renda média das famílias será pelo menos $5.000 a mais do que era há apenas alguns meses. Sempre protegeremos o Medicare e a Seguridade Social para nossos grandes idosos sem cortes. E defenderemos o Medicaid para aquelas grandes pessoas que estão em necessidade. Os republicanos da Câmara estão trabalhando para investir mais dinheiro no Medicaid do que gastamos hoje. A única coisa que vamos cortar é a corrupção e os ladrões que se aproveitam de alguns dos esquemas ilegais. Portanto, queremos preservar o Medicaid para os mais vulneráveis, para nossas crianças, mulheres grávidas, os pobres e americanos com deficiência. Vamos proteger e permanentemente nossa fronteira. Faremos o maior investimento de todos os tempos nas Forças Armadas dos Estados Unidos e construiremos o escudo de defesa antimísseis Domo de Ouro que protegerá a todos, para que vivamos uma vida longa e bela. Será feito em Michigan e será feito bem aqui no Zeuá. E 1 hora atrás acabei de fazer um discurso na base da Guarda Aérea Nacional da Força Aérea de Selfridge, anunciando que estamos salvando-a, mantendo-a aberta, incluindo milhares de empregos com um novo e moderno F-15 que está entrando em serviço. E vamos esmagar o crime violento e dar à nossa polícia o apoio, proteção, recursos e respeito que eles tanto merecem. Defenderei a liberdade religiosa e defenderei o direito de manter e portar armas. Vamos celebrar o 250º aniversário da Fundação da América em 2026 e ensinaremos nossos filhos a amar nosso país, honrar nossa história e sempre respeitar nosso grande plano americano. E em breve astronautas americanos fincarão a bandeira no planeta Marte. Isso vai acontecer muito em breve. Todos os dias da minha administração continuarão a viver pelo lema promessas feitas. E você já viu isso antes. Promessas cumpridas. Direto de Marquette. A Midland, de Mackinac, a Saginaw e de Lansing até aqui no condado de Macomb. Estamos sobre os ombros de patriotas de sangue vermelho de Michigan. Que pessoas incríveis. Eu amo vocês, Michigan. Que construíram as ferrovias, trabalharam nas fábricas, cultivaram os campos, forjaram o aço, lutaram as batalhas e venceram as vitórias que construíram a Motor City e fizeram deste estado o orgulho do meio oeste americano. E sabe de uma coisa? Vamos torná-lo melhor do que nunca foi. Já está acontecendo. Você vê o que está acontecendo. Michigan é o estado que nos deu a linha de montagem Motown, Ford, General Motors, Chrysler e colocou o mundo atrás do volante de um automóvel. E sob nossa liderança, estamos tornando isso maior a cada dia. E o negócio automobilístico em Michigan em breve, e isso vai acontecer muito em breve, já está acontecendo. Eles estão assinando à esquerda e à direita, por causa das minhas políticas de tributação e tarifas, que são políticas de bom senso e genialidade, serão maiores, mais fortes e melhores do que nunca. Vai ficar melhor do que nunca. E não vai nem chegar perto. As empresas estarão voltando para Michigan. Foram patriotas trabalhadores como você que construíram este país. E em 5 de novembro de 2024, foram patriotas trabalhadores como você que salvaram nosso país. Então, graças à sua ajuda, seu amor e seu apoio, após 100 dias de volta à Casa Branca, a América é novamente uma nação livre, orgulhosa e soberana. E nosso magnífico destino está mais próximo do que nunca. Está mais próximo do que nunca. Você não faz ideia de quão perto está. Nossa era dourada apenas começou. Somos um povo, uma família e uma gloriosa nação sob Deus. Nunca cederemos, nunca desistiremos, nunca recuaremos, nunca jamais nos renderemos. Lutaremos, lutaremos, lutaremos e venceremos, venceremos, venceremos juntos. Faremos a América poderosa novamente. Faremos a América rica novamente. Faremos a América saudável novamente. Faremos a América forte novamente. Faremos a América orgulhosa novamente. Faremos a América segura novamente.
Faremos a América grande novamente. Eu amo vocês, Michigan. Eu amo vocês. Divirtam-se. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus te abençoe.